Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, queridos, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo de número 22 até o 28. Mateus 24, do verso 22 até o 28. Amém? Vamos ler? Diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele-o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E o verso 28 diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos ter um momento de oração, irmãos. Vamos orar. Senhor, eu quero clamar a Ti nessa noite. Nós estamos diante, Senhor, da Tua palavra, diante de um Deus que fala conosco, um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem mãos e apalpa, um Deus que se relaciona com o seu povo e que privilegia esse encontro com o Senhor através da palavra. Nós temos o privilégio de encontrar com o nosso Deus que fala através de sua palavra, o Verbo encarnado, o Deus Emanuel. Essa noite, fala conosco através de Tua palavra, inspira-nos a vivermos de maneira que possamos reagir diante da Tua verdade, de maneira que possamos, Senhor, pela Tua própria ação em nós, sermos impactados, sermos tocados, sermos transformados. Senhor, não nos deixa continuarmos da mesma forma, mas que o Senhor nos transforme de dentro para fora, que a Tua palavra possa fazer a diferença e o Senhor seja exaltado e receba toda a honra, toda a glória. Ó Pai, visita nossas necessidades e demandas pessoais e faz-nos, ó Deus, convergir-nos para o louvor da Tua glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui estudando o livro de Mateus, os 5 discursos de Jesus no livro de Mateus. E no último a exposição que foi feita, o presbítero Hélito, sobre a queda de Jerusalém e o início das dores de parto, Ele fez a analogia da mulher que está grávida, para ilustrar bem essa ideia de como isso se dá à luz desse texto. E é exatamente isso. À medida que o tempo vai se aproximando, é como se a mulher realmente tivesse já ali para dar à luz, e no final de sua gravidez, começa a sentir as dores, e à medida que a criança vai se aproximando do dia, vai aumentando essas dores. E essa é uma ilustração pertinente para o que a gente quer falar sobre esse discurso de Jesus à luz dos nossos dias, porque é preciso fazermos encurtar esse distanciamento desse texto, que é de fato um desafio para a nossa realidade prática. O que esse texto tem a ver conosco? O que isso pode falar comigo, aqui, leitor e servo do Senhor, no pleno século 21? Bem, vou tentar, pela graça de Deus, expor aquilo que a gente observa aqui no texto. Primeiro, da gente
pensar de que nós estamos agora iniciando um novo ano, e há uma expectativa de dias melhores, a gente sonha e almeja ter dias bons para as nossas vidas. Isso não é errado. A gente começa o ano fazendo planos, fazendo sonhos, clamando a Deus para que a gente possa alcançar o que a gente não alcançou. E eu digo isso em vários sentidos, em termos de uma vida com Deus, em termos as nossas demandas aqui da terra sanadas por Deus. E a gente olha para as previsões, né, desse final de ano. A gente vê pessoas dizendo, olha, diante dos problemas que a gente enfrentou durante esses dias passados, dias difíceis, onde nós tivemos muitas mortes em decorrência desse vírus, agora parece que as coisas estão se aclarando, parece que agora vamos voltar ao nosso ritmo, a nossa, né, tão sonhada paz. E quando nós olhamos para isso, né, eu penso em duas frases que eu aprendi ainda quando estava estudando. Uma delas é assim: se você quer ser feliz amanhã, por que você não tenta hoje? E uma outra é: viva a cada dia como se ele fosse o último, porque um dia desses vai ser mesmo. Eu carrego isso também pensando sobre essa ideia, né, essa previsão escatológica da vida, de como a gente pode encarar o amanhã, como Deus espera que a gente faça isso. Então, o texto de Mateus 24 nos revela isso, nos fala sobre essa realidade de que os discípulos começam fazendo perguntas e fazem um pedido pertinente para o Senhor, no capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, falando: dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, como nós aprendemos, quando o presbítero Hélito fez a menção da destruição de Jerusalém, a gente ficou aqui pensando como foi catastrófico aquela situação, como foi sofrida. E a gente vê os relatos, de fato, de quase 1.100.000 judeus que morreram, segundo o Joséfo, né, o historiador lá do primeiro século. Mais de 100.000 se tornaram escravos. A situação realmente muito difícil, e a razão era porque eles não ouviram as predições ou a profecia que o Senhor havia dito. O Senhor disse para eles, quando vocês virem tudo isso, né, uns que estavam no telhado não voltem para Jerusalém, eles voltaram todo mundo, não ouviram o que o Senhor dissera, e eles terminaram sendo exterminados. O cerco de Jerusalém durou aproximadamente 5 para 6 meses, de abril até setembro. A fome assolou a cidade, o sítio realmente trouxe fome, e eles morreram de fome, muitos deles, enquanto outros foram assolados pelo imperador, pelo general. Mas o fato é que o que me chamou a atenção quando o presbítero disse foi a razão por que tudo isso aconteceu. Isso fez com que eu pensasse sobre a aplicação para a minha vida, de como é possível alguém que ouve a Deus e rejeita a sua voz passar por tamanha morte, por tamanha assolação. Essa é a ideia, de que a gente precisa nos atentarmos para aquele que fala conosco, que nos adverte, ou senão nós incorreremos também no mesmo erro, de desprezarmos a voz do Senhor. Então, os versos que nós lemos, eles apontam para essa predição da queda de Jerusalém, porque ela está mesclada, a profecia toda está mesclada entre a destruição de Jerusalém e a consumação do século. De modo que Jesus faz uma predição da queda de Jerusalém, e ele prediz também o fim, e no final ele faz uma comparação, uma analogia e uma ilustração sobre, né, a parábola da figueira. Ele faz a analogia de Noé, porque que Noé, apregoeiro da justiça, o pregoeiro da justiça também advertiu
da sua época e as pessoas o rejeitaram a sua mensagem, e também sobre um pai de família que fez também a sua preparação e vigiou para que a sua família não fosse pega de surpresa. Então, a queda de Jerusalém, ela é uma predição de que o Senhor também fará isso para com o mundo inteiro, de que esse final, de que essa consumação total, ela se dará não só no âmbito de Jerusalém, mas no âmbito geral. E é importante a gente perceber que o texto vai nos falar sobre a resposta que os discípulos pediram para o Senhor. Ele faz isso no versículo 3, como nós já lemos. Ele faz uma referência específica à queda de Jerusalém, no versículo 15, e depois ele retoma o assunto no versículo 29 sobre o fim. Então, a queda de Jerusalém aponta, tipifica para o final de tudo. É como se Jesus estivesse exemplificando Jerusalém para dizer que o que aconteceu e o que vai acontecer em Jerusalém também se refere de algum modo a essa questão geral da consumação dos séculos. Então, o versículo 22 nos diz: se aqueles dias não tivessem sido abreviados, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tem uma referência à não destruição total dos judeus na época, do cerco em Jerusalém. E se eles não tivessem o tempo sido abreviado, eles teriam sido destruídos todos. E essa ideia também no versículo 23, que diz: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É uma marca de que na época em que eles estavam enfrentando esse dilema, haviam muitos cristos. O próprio Joséfo, ou pseudos cristos, ou falsos cristos, como diz o texto. Diz que, o historiador diz que na época do tempo do reinado de Nero, aproximadamente no ano 60, foram tão numerosos os falsos profetas e Cristo, que quase todos os dias, pelo menos um era morto. Então havia muita quando as coisas pareciam difíceis, aparecia alguém para prever o futuro, para dizer: olha, não vai ser bem assim, as coisas não estão caminhando, isso é muito fatalismo, essa ideia não vai acontecer. Havia muitos falsos cristos e falsos profetas, de modo que Jesus está advertindo os discípulos a não ficarem ansiosos demais, porque se eles ficassem ansiosos demais, eles poderiam ser enganados por esses falsos profetas, por esses falsos cristos que haviam se apresentado. Então, os eventos que haviam, a guerra, a fome, a peste, a tribulação, o desamor de Mateus 24, a frieza, a morte, tem essa tendência de causar essa ansiedade e levar-nos ao engano, de acharmos que as coisas serão de fato, digamos assim, melhores do ponto de vista humano. Irmãos, e uma das coisas que nós precisamos atentar é que Jesus, ele está prevendo algo e ele está profetizando algo que de fato irá acontecer e irremediavelmente. De modo que a gente não pode acreditar que essas coisas que Jesus disse são meras expectativas do homem, porque é uma realidade espiritual, é uma realidade universal. Então, a predição do fim, Jesus está prevendo o que iria acontecer não somente em Jerusalém, mas também diante de todo o mundo. E a segunda coisa que a gente percebe no texto é que, logo em seguida, diz o texto no versículo 29, a tribulação daqueles dias: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Jesus está falando para os discípulos que a vinda dele será iminente, ela será inconfundível, ele vai vir, não é preciso que eles fiquem ansiosos quanto a isso, e desesperados à procura de profetas, de profecias. Então, o versículo 28 diz: aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E o comentarista, o Carson, faz um comentário que eu achei muito interessante. Ele diz: quando o mundo moral e espiritualmente se degenera a tal ponto que se assemelha a um cadáver em decomposição, ele quer dizer, em outras palavras, quando o Senhor julga que a taça do mundo está cheia de iniquidade, Cristo virá para condenar este mundo. Então a sua vinda será inconfundível. E essa é a ideia do versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quando o mundo estiver recheado de iniquidade, quando o mundo já não estiver mais como ser solucionado o problema da maldade humana, do pecado, quando Deus, pela sua própria presciência, pela sua própria autoridade e poder, decidir que chegará o dia, então não haverá mais remédio para esse mundo. Os discípulos, ávidos por saber uma resposta de quando, Senhor, quando isso vai acontecer, que sinal, né? A gente às vezes se pergunta quando isso vai, e às vezes ou pecamos pelo excesso, ou pecamos pela falta. Muitos pecaram em determinarem datas de quando isso seria realizado, outros não estão aguardando a vinda do Senhor. O fato é que o Senhor manda a gente ter cautela e manda a gente ter cuidado quanto a isso, para que a gente não se precipite em nossas mentes falhas e limitadas. Então, irmãos, Deus nos deu informações suficientes para que possamos estar preparados, mas não informação suficiente para que nos tornemos arrogantes sobre quando Ele virá. E eu quero que a gente perceba nesses versos algumas lições práticas para as nossas vidas. E a primeira lição que eu vejo aqui que o texto nos ensina, queridos, é que o Senhor Jesus nos ensina a sermos céticos quanto às mensagens de que o fim do Senhor já chegou. É isso que Ele vai nos dizer. Ele diz: não acreditem nessas mensagens, não se tornem presa fácil desse tipo de profecias, desse tipo vamos dizer, de aparições, ou até de milagres, de sinais, de prodígios, e de previsões fantasiosas, que podem nos levar a achar que Jesus está em certo lugar, ou que Ele faz coisas por causa desses milagres, ou desses falsos profetas, desses falsos cristos, que se apresentam até nós. Então Jesus manda a gente ser cético quanto a essas mensagens em relação a vida. Há muitas pessoas que falam: não, da agora para frente o mundo vai ser melhor, as coisas vão melhorar para nós. Irmãos, a verdade é que o texto bíblico vai nos dizer, lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias nós teremos a previsão bíblica para dias maus, dias violentos. A palavra maus ali é violento, porque os homens, diz o texto lá, pela palavra de Paulo, ele diz: olha, os homens serão amantes de si mesmos, serão egoístas, avarentos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles serão gananciosos, jactanciosos. O texto é bem claro e enfático em dizer que eles serão ingratos, irreconciliáveis, não serão afetuosos aos pais. Não há previsão e não há uma previsão bíblica de que nós teremos dias em que a gente pode dizer: nossa, como daqui uns dias a minha vida estará muito melhor nesse sentido espiritual. A menos que a gente converta os nossos olhos para o Evangelho, para essa predição bíblica, nós estaremos sendo enganados com essas mensagens. E o Senhor disse: não acrediteis nisso. Ele faz essa advertência clara no versículo de número 25: vê-lo que eu vos tenho predito. Ele nos predisse, Ele mesmo disse: vai acontecer que a Jerusalém há de ser destruída, porque o meu povo não quis me ouvir. Se Jerusalém me ouvisse,
E o Senhor predisse que também o mundo não ouviria, que nós enfrentaríamos dias difíceis, tribulações, momentos angustiosos, perseguições. Hoje a gente enfrenta perseguições, a igreja está sendo perseguida, no mundo que está rejeitando a mensagem do Evangelho cada dia mais. Essa é a verdade. Então, contra essa realidade de dias melhores acerca da condição humana, é o que o texto diz, que nós sejamos céticos, que não ouçamos as vozes dos profetas, dos coaches do século 21, das mensagens que engana, que ilude, que nos quer conduzir para uma vida completamente de abnegação das coisas de Deus, de negação do Evangelho. Essa mensagem nós temos que rejeitá-la. É isso que o texto nos diz. Jesus nos preveniu no versículo 24. Uma outra verdade que a gente tem que aprender com esse texto é que diante de todas essas expectativas, os sonhos que a gente tem material, dos desejos que a gente tem acerca do que Deus pode fazer na sua e na minha vida neste mundo, nós precisamos, irmãos, aguardar ainda a vinda do Senhor. Nós precisamos aguardar a parousia, que essa palavra tem a ver com estar completamente dependente, aguardando a vinda do Senhor. A parousia é essa vinda de Cristo que a gente precisa aguardar. É o Rei, que está chegando. É estarmos preparados, vivendo uma vida preparada, uma vida constante para essa vinda. Então, diante de tantas expectativas e desejos, nós precisamos aguardar a vinda do Senhor. Quantos de nós já não perdemos essa expectativa? Há um tempo atrás a gente ouvia até um certo exagero de pessoas que aguardavam, até ansiosos pela vinda do Senhor, aguardando o Senhor. Eu quero aguardar a Cristo, eu quero esperar a Cristo. E aí há uma mensagem lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que diz que se nós não aguardarmos, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis, o texto fala os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, se nós esperamos em Cristo apenas para que nós nos tornemos pessoas mais prósperas com relação à nossa materialidade neste mundo, se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque diz a Bíblia que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo mortal para ser conforme o seu corpo glorioso. Há uma frase do Martin Lloyd Jones que eu gosto muito, que ele escreveu quando estava perto de morrer, doente, enfermo, escreveu para sua esposa, para os seus filhos, já perto de morrer, ele disse: não orem para que eu seja curado, não me impeça de ir para a glória, não ore para que eu receba cura, não me impeça de entrar na glória, de ver o meu Senhor. Quantos de nós estamos tendo expectativas quanto aos nossos sonhos, e que esses sonhos, infelizmente, na maioria das vezes, não incluem uma vida de oração, uma vida de mais dependência de Deus, uma vida de mais busca pelo Senhor. Nós temos os nossos entretenimentos, as nossas conquistas. Quantos de nós, irmãos, está nutrindo com o nosso Deus essa expectativa gloriosa? O texto bíblico lá em Tito chama essa esperança de bem-aventurada esperança. Não é uma esperança comum, é uma bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós estamos arrefecidos com essa desesperança da volta de Cristo? Então, o texto nos ensina, diante dessas expectativas e sonhos, precisamos aguardar a vinda do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, como devemos nós viver, tendo em vista esse cenário, tendo em vista esse mundo que a gente vive, como nós devemos viver? E qual é a mensagem do Senhor para nós? E aí o texto vai fazer menção sobre a questão de duas coisas: vigilância diante
a acomodação em que nós nos encontramos espiritualmente. E o texto de Lucas 21, 34 a 36 é enfático, que ele diz assim: olhai por vós mesmos, para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, de embriaguez, de orgias e dos cuidados desta vida, para que aquele dia não vos sobrevenha de improviso como um laço, porque ele há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. E ele diz: vigiai em todo o tempo, orando, para que possais estar de pé diante da presença do Filho do Homem, e que vocês possam escapar dessas coisas. Lucas está vivendo esse mesmo contexto, como nós devemos nutrir a nossa esperança, como nós devemos nos portar diante dessa profecia tão real para nós, de que o Senhor voltará, de que Ele há de consumir, de que há de executar a consumação do século como Senhor de tudo e de todos. E o texto vai nos dizer que nós devemos viver vigilantes diante da acomodação espiritual. E aí o texto vai nos mostrar sobre a ideia da figueira, né? Quando vedes os seus ramos, quando eles brotam, saber que está próximo o verão. E aí ele está fazendo alusão à queda de Jerusalém, mas a gente também pode aplicar isso para a nossa vida, porque nós sabemos, irmãos, que da mesma forma nós precisamos estar atentos e vigilantes. E aí ele vai fazer a analogia dos dias de Noé. Ele diz: no dia de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé, que Noé entrou na arca, e o Senhor livrou apenas a sua família. Lá no capítulo 6 de Gênesis diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, porque ele era um homem que viveu em fidelidade, era uma pessoa que andava com Deus. E a nossa vida precisa tomar esse rumo também, não apenas de sermos religiosos, assíduos nos cultos, mas de andar com Deus. Essa é a proposta da vida de Noé para nós. Não é que Noé construiu uma arca, Noé andava com Deus antes de construir a arca. Noé fazia aquilo que agradava o coração de Deus, vivendo para o seu inteiro agrado. Essa é a ideia da vida de Noé, que Jesus está apontando aqui. Noé achou graça diante de Deus, Deus andava com Noé, Noé andava com Deus. Noé não viveu para ele mais, da mesma forma que Enoque, diz a Bíblia, que já não era mais, porque Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus. Mas o texto bíblico diz que ele preparou uma arca, e a mensagem dele também falou muito forte naquela geração que não deu ouvidos à sua palavra. Então nós temos que viver vigilantes diante da acomodação. E também, em segundo lugar, temos que viver em santo procedimento e piedade. É o que vai nos dizer o livro de Pedro, 2 Pedro 3, versículo 11, que ele diz que Pedro vai usar essa mesma realidade da profecia da consumação dos séculos, dos céus e da terra. Ele diz no capítulo 3, versículo 7, que os céus e a terra que agora estão reservados, estão separados para o dia do juízo. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo. E ele vai dizer: mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. E ele diz: os céus passarão como estrondo, e a terra também, e todos os seus elementos. E aí ele faz a pergunta inquietante: como nós devemos viver diante desse quadro? Como nós devemos nos postar? Como nós devemos? E o versículo de número 11 diz que nós devemos viver em santo procedimento e viver uma vida piedosa. Viver uma vida piedosa, viver uma vida em oração, uma vida em que Deus é prioridade para nós, em que o mundo não faz sentido se nós não estivermos priorizando o reino. Essa é a ideia do texto de Pedro, é viver uma vida piedosa, é viver uma vida em santo procedimento. Se nós como cristãos não estamos lutando para esse fim, nós precisamos rever as nossas vidas, irmãos. Precisamos repensar a nossa espiritualidade à luz dessa profecia, dessa realidade. Então, o que o Senhor tem para nós é isso. É que nós possamos, diante desse quadro, que não é um quadro desolador, é um quadro de esperança. Não é um quadro funesto para arruinar as vidas dos discípulos, não. Porque o Senhor tem nos predito e tem nos advertido. E nós devemos saber que isso é uma mensagem de consolo para o meu e para o seu coração, que esse texto fala conosco nesses dias atuais, dizendo que nós devemos estar preparando nossa vida para um grande encontro,
para o encontro com o Senhor, para a vinda, para a parousia, para o dia dos dias, o momento dos momentos, a hora das horas. Por isso, a Bíblia fala que nós precisamos estar com o nosso coração voltados para nosso Deus. Amém? Que essa profecia faça sentido para nós, que não é apenas a destruição de Jerusalém, não é isso que vai nos causar terror e pânico e medo, não é esse tremor e que nos paralisa, não é isso que Jesus quer colocar para nós. Pelo contrário, é uma advertência de que a gente precisa se aproximar dele, para que os medos se esvaziem, para que o temor do mundo se acabar, não faça parte da nossa vida, porque nós estamos com o Senhor, e de modo que se Ele nos chamar, ainda que seja amanhã, ou depois, ou na última hora, ou em qualquer tempo, nós estejamos aguardando a sua vinda, a tempo e a fora de tempo, porque a predição do Senhor é que nós, o seu povo, estejamos alerta, atentos para o dia da vinda do nosso Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nessa noite, eu creio, Senhor, que a Tua palavra é maravilhosa e que o Senhor nos adverte, como diz a Tua palavra, vede que não desprezeis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitavam, aqueles que os advertiu, tão pouco escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação. O Senhor tem nos amado e tem nos alertado quanto a nossa espiritualidade, a nossa vida, quanto a tudo, a nosso respeito, como o Senhor é bom para com o teu povo, para com o Israel do Senhor, como o Senhor tem nos guardado e tem abençoado as nossas vidas. Nós somos privilegiados em ouvir a tua voz. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, que a tua palavra possa nos alertar, Senhor, possa nos desafiar a viver uma vida em 2022 com o prognóstico de dias melhores, porque independente de qualquer circunstância, com o Senhor é sempre um dia bom, independente das dificuldades que enfrentarmos durante essa peregrinação neste ano. Estar com o Senhor é sempre bom, porque o Senhor cuida de nós, nos consola, nos fortalece. Fortalece os teus filhos, Pai, fortalece a nossa igreja, nossos irmãos, a nossa fé. Ajuda-nos a não desanimarmos, a não titubearmos, a não olharmos para as falsas profecias, mas olharmos para o Deus que fala conosco, nos adverte amorosamente. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoa teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, amém.